Galera, esse aqui é o primeiro episódio aqui do Fit Procast, tá? Eu vou me apresentar, me chamo Lucas Puc, sou CEO da Fit Pro Mais, nós somos uma assessoria em marketing e vendas para o nicho fitness. E hoje a gente tem a honra de estar aqui junto com o Carlos Neto, tá? CEO da rede Perfect Body, e ele vai falar um pouco melhor aí sobre a história dele. Obrigado pelo convite, Lucas. Eu fico muito feliz em estar aqui abrindo esse podcast que sem dúvida nenhuma vai ser o maior sucesso, né? Não só em Floripa, mas como primeiro na região, depois no país e vai expandir aí para o mundo, porque quem trabalha direito, faz direito, busca, gosta do que faz, o dinheiro acaba perseguindo. Eu falo sempre isso. Exatamente. E, pessoal, um prazer estar, como falei. Eu sou o Carlos Neto, eu sou profissional de educação física e professor de educação física. Eu fiz um MBA em marketing, aí comecei a minha história na gestão. Fiz um mestrado, fiz mais umas outras 4 pós-graduações e o que eu faço é fazer com que as pessoas sintam-se bem praticando atividade física. Essa é a missão do meu negócio, Perfect Body Academia, no qual eu sou idealizador, diretor, e a gente criou um cargo bonitinho, a gente colocou lá CEO, Head Perfect Body, fica legal, né? Não, Ajuda a fica vender. maneiro, né? E aí é isso. E eu vou estar dando esse curso aqui de coordenação de academias e de vendas em academias amanhã, e aproveitando essa oportunidade aí para expandir os nossos conhecimentos e os nossos network. É isso, Lucas. Isso aí, então. Vamos lá, você falou que você começou na área da educação física, né, cara? Qual foi o ano? O que te fez chegar na área da educação física? Ah, E como foi o beleza. surgimento também da Perfect aí? Bom, Lucas. Então, cara, a minha história é uma história bem longa, apesar de eu não ser tão velho assim, mas vou tentar dar uma resumida rápida. É, a educação física, ela sempre esteve bem presente ali na minha família, né? A gente gosta de dança, gosta de música e eu fui para a Marinha em 2002 e lá comecei, resumidamente falando, comecei a trabalhar mais com educação física. Eu tinha essa história da época da lamberóbica, eu não sei se bombou aqui em Floripa, se Cara, aconteceu. essa época aí eu confesso que eu tava nascendo Tava ainda, nascendo. entendeu? A galera que tem que ter um pouquinho mais de experiência aí. Então, aí nessa época da lamberóbica eu falei, pô, legal. Aí depois eu fui pra Marinha, aí eu meio que juntava essas coisas, aquela coisa do show, aulas coletivas, aquela coisa da performance, musculação. E eu comecei a pensar. E em 2010 eu dei meu primeiro tiro, né? Tava saindo, Uhum. tinha passado pra Secretaria de Fazenda. E aí eu tava saindo de uma transição de concurso e eu botei na cabeça que eu não queria mais ganhar pelo que eu era, e sim pelo que eu fazia. Isso foi uma decisão que eu acho super acertada. A gente rala um pouco mais, né? A gente se estressa um pouco mais, mas a gente vive aquilo que é o nosso propósito. A gente faz o nosso horário, que às vezes é 24 horas, mas é a gente Exatamente. fazendo, né? A gente escolhe as nossas decisões e foi mais ou menos assim a minha ideia, né? Eu comecei em 100 metros quadrados, piso pastilhado preto, né? As O famoso máquinas chão de eram busão, né? as máquinas eram muito ruins, mas nós tínhamos o quê? A qualidade do atendimento, o trato com o cliente, o respeito. E o que eu falo sempre que era valorizar o dinheiro do cliente. Quando eu cobrava R$ 30, era como se eu cobrasse R$ 1.000 numa premium, como eu visitei ontem Uhum. aqui em Floripa. E aí a coisa foi evoluindo, porque, como eu te falei, a gente faz não só pelo dinheiro. Claro que tem que ter dinheiro, é negócio, mas a gente faz porque gosta, porque vive, porque quer ver as pessoas melhores. A gente entende o quanto a atividade física melhora, o exercício físico melhora a vida das pessoas. E não só na questão física, né? Como eu falo, a Perfect Body, a gente tem uma missão que é levar o hábito de sentir-se bem através da atividade física. E isso não Exatamente. é treino, isso é biopsicossocial. A minha ideia é fazer com que as pessoas melhorem de maneira biopsicossocial. E aí hoje a gente tem aí 7 unidades, mais de 12 mil clientes, a gente está indo para a 8ª unidade, nosso terceiro shopping vai estar abrindo agora no mês de maio, se Deus quiser, e nada atrasar na obra. Aonde que ela vai ser mesmo? Vai ser no Top Shopping Nova Iguaçu, é o Ah, shopping Nova mais Iguaçu. tradicional da cidade. Nós temos uma estrutura com 1.500 metros quadrados, vai ser um negócio assim de outro mundo para aquela região. Eu já quero te convidar a aproveitar. Você de Nova Iguaçu, que está insatisfeito com a Capiroto Amarelo e suas cópias. Você que não aguenta mais treinar na academia de bairro, que não virou academia
de bairro, que não virou academia do bairro, eu te convido para fazer 3 dias gratuitos na Perfect Body, aproveitar as promoções de inauguração do Top Shop em Nova Iguaçu, que vai ser sensacional o nosso CT. Quer conhecer um pouquinho? Entra no Instagram, Perfect Body Academia, que vai estar tudo lá bem contado. E o resumo é isso, Lucas. A gente Legal, começou porque legal. gosta, não queria mais viver concursos, os concursos talvez não paguem aquilo que a gente melhora, eu nunca fui encostado, não falando que quem é concursado é encostado, mas eu via coisas que eu não concordava, eu achava que a gente poderia fazer mais pela população e parecia que eu estava no lugar errado. Quem Entendi, queria entendi. fazer mais não está errado. Aham. E aquilo me incomodava, eu falei, vou fazer mais para mim mesmo, montei a rede, né? A gente vem melhorando, evoluindo a cada ano, né? E hoje eu tô aqui podendo dividir um pouco da minha experiência. Não, show. Mas essa primeira unidade que você teve, ela foi aonde mesmo? Foi Bangu, Rio de Bangu, o Janeiro, famoso lugar mais quente do Rio de Janeiro. talvez o lugar mais quente, porém o segundo maior bairro do Brasil. Exatamente. Bangu, é o segundo maior bairro do Brasil, né? Primeiro é Campo Grande, né? Primeiro Campo Grande, Do que é onde eu ladinho. tô lá também, né? Eu tenho 2 em Bangu e 2 em Campo Grande, né? Aham. Bangu é a minha origem, eu sou de lá, né? Tenho muito orgulho, inclusive fui para Nova York, fiz todos os vídeos nos pontos estratégicos com a camisa do Bangu, né? A gente não permite que ninguém fale mal de lá, tá? Só a gente pode falar mal. E eu comecei lá, 100 e poucos metros quadrados, a academia é bem pequenininha, a gente foi crescendo. Hoje eu tenho uma academia num clube super tradicional. A academia tem 5.000 metros quadrados, eu tenho piscina olímpica, eu Que tenho isso, 2 áreas muito de grande. tatame com mais de 1.000 metros, eu tenho uma musculação com 1.300 metros, eu tenho 4 salas coletivas ali, tem espaço livre. É uma academia realmente muito legal, tenho muito orgulho de onde ela começou e o que que ela chegou hoje, e a gente poder melhorar lá, gerar emprego no bairro, gerar qualidade no bairro é o que a gente gosta de fazer. Não, show. E também lá em Bangu você começou um outro projeto, né? Que foi o projeto do seu box, né? Que foi através dessa unidade que você falou que é a maior, que tem 5.000 metros quadrados. Foi o box que começou lá? Como é que foi a história? Eu sei que ele Pô, foi bem relevante no país sim, sim, aí e sim. na época que ele também Legal. foi iniciado, né? Legal falar disso, né? Eu sou um apaixonado pelo CrossFit, eu fico meio triste com como ele girou hoje, mas era previsto, né? Eu sempre digo, você é profissional de educação física, você não pode fechar a sua mente para nada. Você tem que ser profissional de educação física e a tua primeira especialidade tem que ser surf. O que que isso quer dizer? Você Aham. tem que surfar a onda do momento. Qual que é a onda do momento? Na minha época ali de negócio, business, o CrossFit era uma onda do momento que eu previ um pouquinho antes dele explodir. A gente foi um dos primeiros Uhum. boxes lá do Rio de Janeiro, né? Começou o CrossFit no final de 2013, a gente começou a expandir ele em 2014. Eu fui boxe filiado, fiz level 1, level 2, level 3. A gente era muito mesmo identificado. E através do CrossFit mesmo lá, né? Na época que chegou as low costs, a gente utilizou muita modalidade para fugir desse embate direto com elas, né? Uhum. Naquela época nós vivíamos o ciclo da experiência. Não era você ter muita máquina, gastar muito dinheiro, e sim dar resultado, e sim fazer coisas boas. E Exatamente. isso me facilitou muito no meu modelo, porque a gente era muito bom de CrossFit. Uhum. E eu cheguei a ter 800 clientes praticando CrossFit, porque tinha poucos boxes, né? E nós montamos lá o CrossFit Konoha, a história é dupla, né? Tinha o nosso academia em Bangu tem umas folhas que no outono dá tanto trabalho. E aí, folha em Aham. japonês Konoha, a gente é muito ligado em animes, aquela coisa toda. E vamos botar Konoha e botamos Konoha. Deu muito Caramba. certo. Eu dei muitas aulas pelo CREF, eu fiz muitas capacitações. Nós treinamos os melhores treinadores que continuaram na modalidade, passaram, no mínimo competiram lá dentro do nosso boxe, né? E foi um período muito legal. Eu fico triste que o CrossFit tenha chegado nesse nível pós-pandemia e acabou não se sustentando por decisões da marca, por mudanças do comportamento, né? Claro, ninguém consegue ser intenso o tempo inteiro. O CrossFit tinha esse defeito, tinha que ser intenso o tempo inteiro e também pela inserção dos agregadores, né? A galera não Exatamente. fala. Eu acho que o agregador foi uma das razões tênues para que a modalidade tivesse a sua diminuição, o seu esvaziamento. E é isso. Certo. E esse período que você teve a tua ascensão nesse do teu box, foi também um período que teve muitas ascensões de outras pequenos nichos dentro do fitness, né? Foi um período grande do Zumba, que eu me lembre. Sim, Foi uma época que o Zumba, ele realmente cresceu, as turmas de coletivas começaram a lotar. E foi um período também que as aulas coletivas foram tidas como relevância, né, dentro das academias. Porque foi um período que chegou às redes, as low costs, assim dizendo,
mas também foi um período onde as academias de bairro começaram a dar mais atenção para as coletivas, né? Trazendo cada vez professores de danças melhores, e isso foi um período que eu acho que você fez proveito, né? Também dentro da sua unidade lá. E vocês chegaram a utilizar isso tanto no box ou era mais focado na academia em si na época? Boa. Pô, isso é uma pergunta muito bacana e muito boa de eu responder, porque essa eu vou responder até um pouquinho mais longo, porque eu vou tentar fazer uma análise para a galera entender como é que funciona o fitness, né? Tá Muita certo, gente isso aí. acha que academia é tudo igual, esse conceito já está mudando, as pessoas já Uhum, começaram a entender que academia não é tudo igual. E eu comecei como gestor em 2010, mas eu treino, não me lembro nem desde quando eu gostava de academia, treinava. Eu acho que eu posso jogar aí 2000 talvez, né? Criancinha, jovenzinho, a gente já estava ali no ambiente, né? O fitness ele vive ciclos, né? Eu tenho uma maneira de exatamente. pontuar os meus ciclos. Quando eu começo em 2010, o ciclo era o ciclo do amadurecimento, de começar o profissionalismo. A profissão de Uhum, educação física recentemente foi construída de fato de direito através da 9696/98. Então estou te falando aí de 2000, né? E esse levou alguns anos para ela realmente se alinhar. Eu acho que o profissionalismo mesmo do fitness, ele começou a ser visto ali em 2010, que é quando eu começo. Então eu digo assim, de 2010 para cá, esse ano eu faço 15 anos, 1º de junho eu faço 15 anos de gestão de fitness, de proprietário, de que diretor, legal, de, que legal. de tudo, né? Professor, eu fiz as minhas academias dando aula, né? Eu melhorei as academias dando aula. Nós não temos investidores internos. Hoje em dia tem umas parcerias, as coisas vão evoluindo, a gente sabe que não está fazendo nada Com sozinho. certeza. E o que aconteceu? Ciclo do profissionalismo. Uhum, Então, quando comecei, eu falei: se eu for profissional, a gente já vai sair na frente de todo mundo. Então, qual foi o primeiro lance do ciclo? A gente botou profissional para trabalhar coisas que na nossa região, principalmente, não tinham. Depois nós colocamos ar-condicionado. Pô, imagina eu treinar na academia em Bangu, é péssimo. O ar-condicionado todo mundo sofre lá em ainda Bangu. mais em A Bangu, gente né? sofre muito, todo mundo sofre, todas as academias sofrem, isso é um problema geral. Mas a gente botou e puxamos aí o carro com isso, não tinha ninguém na época. E aí começa lá o ciclo da experiência, Zumba bombando, CrossFit trazendo gente, e eu chamo de segundo ciclo, e o melhor ciclo, e o ciclo que eu mais me adaptava, porque a gente não Uhum. tinha dinheiro para colocar máquina de marca. E nem te digo, nem precisa colocar máquina de marca. E a gente era bom de gente. E isso facilitava, porque quanto mais coletiva você botava, quanto mais a galera dava gás nisso, melhor a experiência. E aí foi consumado o ciclo da experiência. Tá Tanto o certo. ciclo do profissionalismo quanto o ciclo da experiência já são condições sine qua non para o funcionamento bom de uma academia. Não dá mais para você focar em um dos dois. Os dois você já tem que ter. E aí a Exatamente. gente começou a ver esse ciclo da experiência se modernizar. A galera queria experiência, mas também queria resultado. E aí entrou muito bem o CrossFit, porque o CrossFit é garantido o resultado, coisas que não tinham na musculação, porque ainda não se acreditava que musculação emagrecia. Quem mostrou isso foram os influenciadores e as casas de Sim. suplemento. Eu gosto de chamar eles assim, que é tipo jogo pra mim, sabe? Casas de suplemento. Eles começaram a mostrar através dos influenciadores que funcionava aquilo ali. Então a experiência ela começou a cobrar para o resultado. E aí começou a era dos atletas, né? Que já acabou, foi muito rápida. Então o Exatamente. ciclo atlético ele começou a moldar o ciclo da experiência. Isso me facilitou muito com o CrossFit, porque no CrossFit eu consegui entregar profissionalismo, experiência e resultado. Um mês de treino era suficiente para o cara emagrecer, para o cara ficar com uma aparência mais estética. Lógico, o objetivo do CrossFit nunca foi estético, sempre foi condicionamento físico. Quem conseguia pegar esse gancho, e a gente era muito severo nisso para explicar, aprendia, ficava bom, melhorava e evoluía, né? E agora, o que acontece com o fitness? Hoje, o ciclo da experiência, assim como os outros, né? Assim como o profissionalismo, assim como o resultado, ele já é a condição sine qua non. Ter aulas boas já é uma obrigação, ou é melhor você não ter. Fato. Ter profissionais qualificados já é uma obrigação, ou é melhor você nem colocar. E a gente vive hoje uma maromba gourmet, por quê? Nem os caras que são influenciadores, nem as grandes marcas conseguem mais atrair os atletas. Os atletas têm patrocínio, têm as coisas todas. Hoje a gente vive esse maromba gourmet, que é o cara maromba do ciclo anterior à experiência, que agora ele vai de roupa de marca, ele vai arrumado, ele não faz ciclo.
entendeu? Ele faz reposições, ele faz Ele não tem mais aquele controles. aspecto de ogro, né? Igual era aquela época. Não Tipo, tem. então, como é que se diz? Essa ascensão do wellness aconteceu após a pandemia, né? E a gente tem grandes nomes, assim, falando em nível global do wellness. O próprio Cariani é um dos que pode ser Sim. ditos É um aí. dos caras que ele, aquele outro médico que eu esqueço o nome, eu não O sigo Muzi, muito o Muzi, Paulo Muzi. e tem a parte do técnico, como o Gentil e tal, então meio que organizou isso, né? E é isso. Hoje as coletivas caíram absurdamente, né? Eu lembro de uma época excelente de Zumba, eu lembro de uma época excelente de Fit Dance. Estou falando de marcas aqui, né? A própria Les Mills ficou desaparecida e agora a É gente verdade. tá vendo de novo essa potência chegar, porque as pessoas já não estavam mais tão preocupadas em viver experiências, né? A musculação passou a dar essa experiência. O Uhum. ciclo é total da musculação. A musculação é a crista da onda e ela sempre foi e sempre será carro-chefe de qualquer academia, né? Hoje eu acredito que a galera que separa treino, bota 2, 3 pessoas, tá num momento de ascensão muito bom, assim como quem monta um modelo de negócio meio que diferente. Os CTs, que é antigos, né? Por isso que eu falo de ciclos, né? Eles agora voltam com força total, como se fosse um novo modelo de negócio, que na verdade não é. A forma de gerir, sim. O público que a gente traz nos CTs, sim, eu tenho um CT, a gente montou agora lá, Recentemente e, inaugurou, né? Tem o quê? pô, Uns foi dois um meses? sucesso. 2 meses, dia 15 de abril, faz 2 meses. 2 meses, né? Dia 15 a gente tá vai Hoje é dia fazer 2 meses 11. agora. Uhum. E lá a gente tem resultados expressivos, né? A nossa academia que botou mil clientes o mais rápido, né? Nosso faturamento que subiu mais rápido, a gente colocou preço baixo, né? Por causa da localidade, né? E Foi lá lá foi na realmente Brasil, muito né? bom, na Avenida Ali Brasil. na Avenida Brasil, eu Isso. vi. Bangu Eu também, acompanhei a Bangu. inauguração de vocês. Você falou, acho que lá foi uma balada há Isso. um Lá era tempo uma casa atrás, de né? show. Eu, na minha adolescência, juventude, curti muito e até botei o nome, né, de Perfect Body Via Brasil. A gente depois falou, porra, aqui vai ser CT. Aí botamos Perfect Uhum. Body CT, que é o nosso modelo mais recente, né? A gente vai migrar todas as nossas academias para esse modelo, Perfect Body CT, Via Brasil. Por que eu Via Brasil? Por causa disso. Era uma boate lá, era muito bom. Eu fiz várias apresentações naquele palco ali. Eu era um cara, eu faço evento, não faço de uma segurada, mas eu fazia grandes eventos, né? Eu tenho uma história, quem depois vê lá no Instagram, vê lá esses eventos sendo feitos. E lá a gente tem um espaço muito bom, né? E tem essa ideia, até dificulta o ar-condicionado, porque é muito grande, Imagina. muito quente. E E a o gente teto alto, faz né? milagre com isso lá, né? E estamos melhorando cada vez mais. A nossa ideia é sempre melhorar, é sempre atender o cliente, porque é o cliente que manda. A gente só administra, quem Tá manda é o certo. cliente, entendeu? E você falou, eu acho interessante a gente ressaltar pro pessoal que você está vivendo um novo ciclo dentro do fitness, né? Sim, E você falou que este seria, a princípio, o quarto ciclo, né? sim. Esses ciclos aí, qual foi o que você teve melhor proveito dentro da sua rede de academias, né? E dentro das suas empresas em geral? Você acha que está sendo esse atual? Você acha que foi o ciclo anterior? E claro, se você puder explicar um pouco melhor Sim, esses 4 ciclos que você sim, vivenciou, é sim. importante para o pessoal entender. Não, bacana. De novo, as perguntas estão alto nível. O Lucas está de parabéns. O que acontece é o seguinte: o gestor ele tem que entender que o ciclo seguinte sempre tem que ser o melhor, senão quebra. É simples, o cálculo é simples. Se você ficar vivendo sempre no passado, como a maioria dos donos de academia, como a maioria das academias viviam, É e por extremamente comum. isso que as low costs amassaram quando elas chegaram, né? Porque a gente não tinha profissionalismo, vivíamos esse início de ciclo, né? E eles chegaram com estrutura de premium, entregando preço de academia mais barato do que de academia de bairro. Esse é o ciclo que eu falo muito dele ali entre 2013, 12 daria, porque quando Uhum. aparecem as primeiras smarts ali, né? E esse primeiro ciclo eu tirou muita gente do mercado. E você também passou aperto nesse ciclo aí? Ou você já Rapaz, eu já estava estava preparado. Eu preparado? estava preparado e Interessante. eu vivi o melhor ciclo, na minha opinião, é o ciclo da experiência. Que é Aham. quando as pessoas queriam viver sensações. Esse ciclo ele foi para o mercado nacional. Os bares com pontos instagramáveis, pensando em botar espaço kids nos locais, os hotéis fazendo recreação, não só resort.
Então essa experiência ficou legal. Você não tinha mais um copo comum, você tinha um copo que saía fumacinha. Se você pensar um pouquinho, Interessante. antes de 2013, isso não acontecia, né? As diferenças de vender as coisas nas baladas, né? Você ia para um lugar e você brigava para ter uma mesinha. Agora não, camarote, é o prêmio, é o área. Isso é ciclo de experiência. Tá certo. Você comprar um combo. Não, lembra que se tu comprava, tu é mais novo, mas tu comprava uma coisinha daquela coisa. Montava Não, o teu combo, não né? é mais Comprava cada um assim. dos itens. Tudo foi baseado em experiência. Quer outro exemplo? Hamburgueria. Você lembra quando começou, virou febre e tal, cafeteria. Tudo é experiência. E é O um teu ciclo que tá se nomezinho encerrando no. também, Eu acho que esse entendeu? ciclo, como eu te falei, não é que ele está se encerrando. Aham. Ele agora já é. Ele já é sine qua non do funcionamento. E só fica quem é bom. Quando você lança alguma coisa assim que é tendência, eu detesto trabalhar com tendência, Uhum. apesar de falar pro profissional surfar a onda do momento, eu não curto muito tendência. Porque eu sempre penso que tendência passa. E a estrutura bem montada, ela não passa. Que é um Exato. outro exemplo de ciclo que foi paleta mexicana. Não sei se aqui bombou, mas Com era certeza. Acho que foi em surreal. todo lugar. Eu Continua acho que rolando. ainda existe, ainda Mas tem pessoas quem que faz buscam isso. realmente. É. E é mais ou menos isso que acontecia, né? É, você comeu o hambúrguer ou você se sujava com a mão, mas não, tinha uma luvinha, lembra? Eu acho que nem fazem mais isso. Mas Acho que isso não. é você se lançar. Na era da experiência era isso. E eu me dei muito bem, porque o nosso foco, a gente fala isso até hoje, a gente não é uma academia de estrutura, de maquinário, de riqueza. A gente é uma academia de atendimento, de relações. E isso é interessante você falar, porque dá pra ressaltar pro público. Você já tem espaço kids dentro da Perfect há mais de 8 anos, né? Muito mais. Ele costuma falar isso É, no Instagram, né? sim, E até a tua metodologia é voltada para isso. A sim. metodologia da Perfect é a Laser Fit, isso? Isso. A gente Laser tem Fit? Laser Fit. Laser A Fit. ideia é que a pessoa veja sempre muito mais do que só o treino. E a gente Uhum. consegue mostrar isso porque, por exemplo, quando eu montei o Espaço Kids em 2011, a ideia surgiu no resort. Você estava lá no resort, imagina você trazer pontos de um resort para academia. Era impensável. E eu via, não tinha restaurante com isso. Não tinha, Uhum. não tinha, ninguém fazia. E eu ficava assim, pô, cara, mó galera, muita mãe solteira, ou então com o marido bobo, que não segura, que não olha. E eu via meus amigos, né, as mulheres não podendo se cuidar, né? E elas tinham outro perfil antes delas terem os filhos. E eu pensava, pô, cara. Se eu botar uma parada dessa, assim, eu não vou ter ninguém concorrendo. Hoje a porrada me copia e os caras que estão com rede acima falam, não, não, que a ideia não. Porra, não é ideia, né, cara? A gente, pouquíssimas ideias. Com certeza tinha alguma academia É, antes sempre de vai ter, né? 2011 Uhum. que talvez fazia, mas eu falo sempre o seguinte: academia média de bairro, do bairro, não tinha. Nós fomos a primeira em muitos aspectos, né? A primeira a botar mais de 200 aulas na semana, primeira a botar um CrossFit com 800 clientes. Eu acho que ninguém no Rio teve mais cliente do que a gente. A gente tem isso dentro do aplicativo do Isso é CrossFit. muita gente. É printado, nós tínhamos. Eu dei aula meio-dia para 250 pessoas. Aquilo não era aula, aquilo era experiência. Então, por isso Uhum. que eu falo, o melhor ciclo sempre foi o da experiência. Porque nós estamos acostumados a ser maltratados, a não ser bem atendidos. E a gente se surpreende quando se atende bem. É igual o cavalheirismo, as mulheres estavam se acostumando a não serem bem cuidadas. Isso está errado, né? Abrir uma porta do carro, dar um bom dia, falar, colocar, ser cavalheiro, puxar a cadeira, tá fora de moda. Por quê? Porque não se recebe bem. Assim era com atendimento. E quando a gente pegou e falou, vamos dar experiência, nas aulas de dança, nós mudamos as nossas salas, nós transformamos em balada, porque a gente já começou a ver que balada ia cair, como eu trabalhava com evento também, eu já sabia que não ia ser durante muito tempo, só ia bombar o que era show, e fazer show é caro. E a gente começou a falar assim, pô, a galera vai pra balada, Lucas, e fica 12 horas, fica 10 horas, fica 8 horas, não reclama do calor, não reclama da sede, não reclama de estar apertado. E a gente pensou assim, pô, se a gente fizer uma Do academia que barulho. desse essa possibilidade, nós aumentamos o nosso som, nós pintamos o nosso teto em 2011, tudo de preto, nós começamos a botar luz neon, todas as nossas salas pareciam muito com balada. Apagar a luz e a pessoa fazia ali. E a gente começou a ter resultados melhores. Por quê? Porque era experiência. Hoje, a coletiva, para dar bom, o professor tem que ser ultra mega influente. Não é mais a coletiva, é o profissional. Nesse tempo, nesse ciclo, era você ter muitas coletivas. Hoje já não é mais assim. Uhum. Eu considero o ciclo da experiência o melhor ciclo para o fitness, foi o que mais amadureceu ele. E agora a gente vive o que eu chamo de maromba gourmet.
Tá Entendeu? corretíssimo É o isso. ciclo maromba gourmet. É aquilo que acontecia antes de 2010, né? Só que com uma roupagem diferente. E ele tá lá, profissional, experiência, resultado, com essa roupagem bonita que a gente vê hoje. O cara vai lá e compra suplemento, ele compra roupa de marca, ele se identifica. Sabe por quê, Lucas? Vou te falar o que, que acontece hoje que a galera precisa entender. Fitness, treinamento, saúde, hoje é sinônimo de status social. Como era na década de 80 você fumar o Marlboro, A própria corrida, né? É entendeu? interessante falar isso da É corrida, isso. que hoje é um status social. Se Status você social. corre, seja lá no Rio de Janeiro, você corre na praia, enfim, ou aqui em Floripa, se você corre na beira-mar, é o mínimo para que você seja aceito dentro desse status social, Exatamente. entendeu? Então, tem muitas oportunidades que se abrem através disso. E tem que saber usar, entendeu? É interessante falar isso porque, assim, você está falando que há anos atrás você já estava trabalhando com LED, você já estava trabalhando com Espaço Kids, entendeu? E tem gente começando a Fazer aplicar isso isso agora. hoje, entendeu? Nas academias. É necessário falar também que quando você copia a concorrência, você está sempre um passo atrás dela, entendeu? Sim. É muito comum a gente ver aí as low cost colocando preços absurdos, tá? Absurdos, R$ 9,90 no primeiro mês, e você tá lá com a sua academia de 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, falou, não, vou colocar isso aqui. Beleza, você vai vender o primeiro mês, tá lá. Você vai botar 150 alunos brincando, vai ser fácil. Sim. Mas, E próximo mês, depois. você perde 150 alunos, cara, É entendeu? isso aí. Então, assim, quem copia tá sempre um passo atrás. Eu acho interessante a gente falar isso. Então, e como que eu faço para não copiar? Você tá aí um cara que vai ajudar vocês a não Não copiar copiar. e você criar, entendeu? Ele já falou que o Espaço Kids, por exemplo, você viu essa ideia no resort, Sim. entendeu? Então, é interessante falar que muitos do meio fitness em si, têm uma ideia muito enviesada. Eles olham só para frente e olham só para a concorrência. Você precisa olhar para fora, entendeu? Uhum. Por exemplo, tem muitas academias que começaram a colocar também espaços onde trabalham o quê? A alimentação, a área gastronômica, Sim. estão começando a abrangir e isso é necessário, entendeu? Então, as pessoas elas precisam olhar com mais clareza os nichos ao redor. O fitness ele não é um nicho separado, Não ele, é. ele é um nicho que está no meio entre a saúde, entre a qualidade de vida, principalmente nisso, entendeu? Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque é sempre assim, é muito comum a gente ver, a gente trabalha com marketing para academia, então tem muitos donos de academia que chegam aí Falam ali desesperados, cara, vai abrir uma academia de rede aqui, o que que eu vou fazer? O que você vai fazer é se diferenciar, você não pode copiar. não Copiar não pode. faz parte do processo, entendeu? Cara, é muito legal você trazer essas informações, que é uma coisa que eu tô falando muito, estudando muito, falando muito sobre isso, né? Existe lobbies também, como todos os outros negócios. Quando eu comecei, a gente não conseguia copiar dentro do fitness, a gente não conseguia ver nada no fitness. Então a gente tinha que buscar outros mercados e fazer essa adaptação. Todo mercado novo, ele demanda isso. Você tem que pegar coisa dos outros e trazer para isso. Não é o que acontece hoje. Uhum. Quer ver? Porra, são mais de, sei lá, 15 a 20 redes low costs que copiaram a principal low cost, que copiou uma academia lá nos Estados Unidos, e eu fui lá conhecer exatamente A, como surgiram, a né? Planet A Fitness, você foi Planet, lá? a LA, eles A foram dessa meca maneira. das low É, costs. exatamente. Que já mudou completamente de perfil. E a nossa meca das low cost, que hoje é o segundo maior play e tal, ele também já mudou completamente o perfil. Na minha Exatamente. época, a gente ganhava deles, ou se mantinha, ganhar era impossível, mas você mantinha simplesmente pegando o público que gostava de coletiva. Eu tinha 3, 4 vezes mais gente na coletiva do que eu tenho na musculação. Hoje eu tenho 10 vezes mais na musculação do que eu tenho coletiva. Então, se o ciclo fosse esse, ninguém tinha resistido ao low cost. Por quê? A gente estava Correto. no ciclo da experiência. E na experiência é fácil. Sabe qual que é o problema do gestor hoje, do dono hoje, da galera que eu atuo na minha mentoria? Eu tenho lá a galera. A gente vê o 9,90, vê o cara maior que você e você fala, vou fazer igual. É aí Exato. que tá o erro. Para eles dá certo. A galera não sabe que basicamente existem 4 tipos de negócio fitness, né? O cara não sabe em qual que ele se enquadra. Ele não fez um marketing mix. Ele não estruturou exatamente qual o modelo dele. Ele não sabe nem precificar. Ele olha e fala, aqui vai ser R$ 70. Eu vou quebrar aquele lá que tá bombando. Isso é o erro. Por quê? Existe o lobby. Todo mundo quer que você faça R$ 9,90, cobre na recorrência e coloque uma porrada de cliente.
Lucas, isso não vai dar certo para todo Vai. mundo. Não tem como eu fazer a mesma coisa que você se você tem 5 milhões na tua conta e eu tenho 5 mil para pagar minha despesa. Essa conta não vai fechar. A galera acredita muito na recorrência porque a maioria dos sistemas ganham com isso e ninguém fala disso. O cara ganha para enviar, o cara ganha do banco, o cara ganha para fazer, o cara coloca. A maioria é franquia. O dono não tá ali de verdade. Tá copiando modelos que deram certo, é muito bom que seja. Hoje a gente já consegue replicar low cost. Alguns anos atrás, poucos anos, 3 anos atrás, não se replicava modelo low cost como a gente replica hoje. Mas isso é ilusão. Nós temos que dar atendimento, nós temos que trazer resultados, nós temos que fazer interações sociais, porque só existem 3 lugares que têm interação social. Sendo que nesses lugares que tem interação social, não tem nem psico, nem bio. Igreja tem psico e tem social, mas não tem bio. Na faculdade, faculdade é online, entendeu? Na balada, ninguém quer balada. Então tu vai conhecer gente e se dar bem com essas pessoas nesses lugares, né? Ah, mas tem as mídias sociais, eu não vou entrar nesse ponto. Eu tô dizendo que biopsicossocial barato de qualidade é academia. Todo mundo já entendeu que a academia já virou ascensão de status social porque é o lugar mais fácil de você adquirir tudo isso. E a galera copia. Ah, vou botar recorrente. Cara, recorrente bota mais cliente? Bota. Tanto bota como perde. Como tira, E o nosso maior exatamente. problema está na fidelização mesmo. As pessoas não recebem o atendimento que esperam e acabam saindo. A receita para quebrar é fazer igual o maior que você está fazendo. Essa é a receita para quebrar. Mas os donos dos aplicativos, do marketing, do não sei o quê, vai fazer o caminho mais fácil. Neto, qual o caminho mais fácil? É botar 9,90, prender o cara no cartão, ninguém vende nada, coloca a galera lá para atender e vai. Mas isso não vai dar certo para quem tem a estrutura média. Não Não, e é vai. interessante falar, cara, a venda ela não representa nem 2% do tempo que o aluno tá dentro da tua academia, cara. A recepcionista ele vai vender, é rápido, é Acabou. fácil. Não, presta seu cartão, cadastrei, é aluno. É isso aí. Mas assim, a partir daquele momento, é aí que ele precisa usufruir do quê? Da sua infraestrutura, do seu atendimento, da sua acessibilidade. Exatamente. Então, eu acho interessante falar que quando você copia uma low cost na sua realidade, você está fazendo o que eles querem, entendeu? Exatamente. O Você que está eles fazendo o querem que é eles isso, Lu. querem. Você Eles copiou, querem você que já está você faça perdendo. exatamente isso. Exato. Porque eles têm uma coisa que o cara demora a entender. E eu vou explicar agora aqui. Eles não são baixo preço. Ou são? Eles são baixo custo, eles sabem aonde ele vai levar. Ele não abriu igual eu abri, igual os meus alunos abriram, no sofrimento, na dor. Eles abriram com um tanque cheio para fechar no prejuízo 1 ano. A gente, quando fecha 2 meses, assim, muita gente quebra com 2. É o tempo que você tem que suportar a vinda da Uhum. low cost. Hoje é um pouco maior. Eu acho que quando abre uma academia... Neto, o que eu faço quando abre uma academia de rede? Suporte 6 meses, que depois o negócio vai ficar bom. Agora, se você tiver na recorrência, tu não vai suportar. É, você tem que saber trabalhar com payback, É isso aí. entendeu? E isso, na verdade, é interessante falar isso. Porque, assim, muitos dos donos de academia chegam a ser donos hoje, atualmente, eles chegam no mercado assim, eu era um personal e eu tinha Sim, um sonho, claro. entendeu? Baixo nível de E essa é a formação de realidade de muita gestão. gente, entendeu? Então, Uhum. assim, você tem esse sonho, mas se você tiver, ótimo, mas você não tem Maravilha. 5, 10 milhões na conta ali para segurar a Não, pancada por 1 ano, 2 anos, entendeu? Então aí você começa a trabalhar outras áreas, que é o tempo de retorno desse investimento, entendeu? Então, quando você trabalha com tempo de retorno de investimento de uma academia low cost, é muito diferente dos outros modelos de negócio dentro da academia, que é interessante a gente falar. Hoje tem modelos, como você falou, o CT, dá para se falar também do microgym e de sim, outras maneiras, e que também é possível você escalar e fazer dinheiro com ele sim, entendeu? sim, sim. Você não precisa viver nesse mundo de cópia, cara, entendeu? Tem modelos e você precisa escolher. Hoje também é interessante falar, os estúdios personais, eles são muito vendáveis, assim dizendo, entendeu? E é interessante saber o seu ponto de vista sobre isso. Show. O que acontece? Como eu falei, temos aí 4 modelos básicos. Vamos pegar aqui, ó. Vou fazer o primeiro, que é o que a gente se inspirou. Uhum. Pô, sempre que vou em algum lugar, eu falo. Eu, quando olhava pra Bodytech, eu falava, pô, cara, eu quero fazer algo daquele jeito ali, mas numa realidade diferente. Né? E foi mais ou menos uma inspiração mesmo fazer. Eu não faço nada como fazem, mas eu olhava aquele case e era aquele case que eu queria alcançar. Eu nunca olhei case da Smart Fit e falar, pô, eu quero virar aquilo lá. Não.
porque eu entendia que aquela maneira não era a maneira que eu colocava. Então, eu vou falar da Bodytech para dizer que são as academias premium. O que são as Exato. premiums? Estrutura maravilhosa, investimento alto, local com IDH desenvolvido, gente que pode pagar bem. É isso aí que Esse você é o falou. prêmio. Antes de abrir, estudo de local, da Exato, popularização. necessário. Não dá para você Entendeu? fazer hoje nada sem fazer uma pesquisa prévia. Então você precisa fazer. Então o prêmio é menos acessível. O prêmio é o que menos abre. Quase ninguém mais abre prêmio, não fazem, né? Um investimento alto. Se uma low cost já é alto, imagina uma prêmio. E a premium, eu acho que aqui talvez sofra menos com concorrência, né? Aí vamos para o segundo. O segundo low cost. O que é o low cost? Você pensa que é prêmio, mas não é. Não é barato para entrar, é barato para manter. Essa que é a ideia. É um self-service que não é 100% self-service, porque nós temos leis que resguardam o mercado. Na minha visão, a lei não protege tanto assim a população. Ela protege o mercado, protege o profissional. Porque só você ser registrado, na minha visão, não garante qualidade. E muitas pessoas que deviam fiscalizar a qualidade não fiscalizam. Fiscalizam apenas se tem ou se não tem. E aí a gente vem para o terceiro modelo, que é o modelo que mais emprega, que é o modelo que mais tem academia, que são as academias médias, medium. E aí, isso eu estou resumindo em 4, algo que pode ser 10, pode ser 6, Sim, eu acho mais isso fácil vai se de desmembrando em falar. diversos modelos de E aí o negócio. medium é o quê? É o cara da academia de bairro, que pode ser do bairro, é onde ele faz uma academia de bairro profissional, ou de bairro mesmo, que é amador, faz daquele jeito, tá ganhando 3 mil de personal, bota a academia, vai ganhar 3 mil. Aí começa a tomar as primeiras pancadas, vê que o negócio não é esse, e as pancadas são doídas, tá? E aí temos, por fim, algo que já bombou muito, que são as microgyms. A microgym, para mim, viveu o ápice na era do CrossFit, porque Entendi. você pagava na academia 200, do boxe de CrossFit já era 400, eu tô falando de 6 anos atrás. Então, eu vivi essa época, eu melhorei o meu modelo de negócio baseado nas experiências do CrossFit. Microgym é muito bom, muito bom. Só que microgym é muito arriscado. Por quê? Porque é muito nichado. É muito melhor trabalhar numa gama de muito mais gente do que trabalhar num negócio que é nichado. Se você consegue acertar, Brasil é a melhor coisa para você fazer. Em tese, você consegue gastar menos, ter um custo menor e atender cobrando mais. Quem é que não parece perfeito? Tu monta um Com estúdio, certeza. parece perfeito. Na prática, não é tão assim. A prática tem algumas mudanças, porque você precisa de uma quantidade de gente interessada. Aí entra a tua parte muito marcante em fazer uma boa comunicação de marketing. Não pode ser uma comunicação aberta, não pode ser uma comunicação com todo mundo. Você tem que focar muito em qualidade de atendimento e tem que focar, sim, na estrutura. Todo mundo quer ir num lugar instagramável, bonito, que Com você certeza. coloque gente. Ninguém quer estar num lugar ruim mais. E eu lembro que estar num boxe de CrossFit pagando 400, 500 reais, não precisava de nada disso. A gente botava mal o ventilador e bombava e dá certo pra caramba. Hoje você vê os boxes totalmente gourmet, né? Tem modalidade nova aí que parece que estão tentando fazer uma migração pro CrossFit, que é o Hyrox, ou Hyrox, sei lá como é que é. Eu nem procurei ver nada disso, porque realmente eu acho que a gente tem que focar lá, como você vê no CT, treino, resultado e não fazer o cliente de bobo. O que é o modelo da low cost? O modelo da low cost é o cara pagar e não ir, porque se ele for, vai dar ruim, vai fechar, vai dar superlotação. Qual que é o modelo do microgym? O microgym eu te entrego o que você me paga. Eu vou te dar aqui exatamente o que você me paga. O que é o modelo da academia de bairro? Você não pode ir na Premium e você veio aqui comigo. Eu vou te entregar biopsicossocial. Dentro do que eu posso entregar, da minha Exatamente, realidade. dentro do que tá Né? ali. E qual que é o modelo da low cost? Eu falei low cost, falei premium, da microgym e falei de bairro. Então, nós finalizamos aqui a melhor maneira. Essas são as 4. A galera tá insistindo em colocar o CT num ponto diferente. Eu acho que não entra muito num ponto diferente. Depende de quem fez. Fiz um CT Premium, Ironberg. É um CT Premium. Ele cobra valor de prêmio e te entrega atendimento de CT. Mas um novo modelo? Tá, acho que poderia ser um novo modelo, porque os outros CTs americanos, por exemplo, te entregava valor baixo. Não tem CT de valor caro. Então, porra, é um modelo diferente. Então, eu acho que isso daí é um modelo do momento. Porque... É o próprio nicho, né? É interessante caro. falar. Isso é o próprio caro. nicho deles, né? Caro. É caro, com e certeza. Assim, a gente faz no CT Perfect Body CT, a gente faz miopia de marketing. A gente traz o cara na ideia de CT, chega lá, ele vai ter o Laser Fit.
O nosso modelo Lazer Fit é o que a gente acredita de verdade. A pessoa vai além do treino, a pessoa vai para fazer amizade, para ter interação e para ter atendimento, a gente não vai fazer ele de palhaço, igual fazem aí o tempo todo, né? Que é você pagar e não ir. Não, tem que ter a recorrência, porque na recorrência o cara paga e não vai. Cara, eu sou completamente contra isso. Se o cara paga, eu quero que ele vá. Se ele não vai, eu ligo para ele. Se ele não atende, eu mando no WhatsApp. A gente insiste, a gente gamifica treino. A gente faz de tudo para o cliente viver a experiência Perfect Body e ter resultado, seja ele qual for. Eu sou completamente contra ganhar dinheiro do cliente sem o cliente usar o serviço. Para mim, é uma. Ah, você não está pensando como empresário. Claro que eu tô. Tô pensando no propósito. Se eu atingir, fazer da maneira do meu propósito, tudo aquele restante vai dar certo. Eu não gosto de ganhar dinheiro de cliente que paga e não vai na nossa venda, que a gente fala, ó, se você porventura não vier, você tem direito a tantos trancamentos, a gente vai fazer contato com você, você não pode pagar e não utilizar o serviço, a gente quer que você utilize. Mas a academia bate 60% de frequência. E tá corretíssimo, porque assim, na verdade, o cliente, ele é a extensão da tua marca, entendeu? Exato. Ele é o divulgador da tua marca. Tu precisa que ele vá, tu precisa que ele indique, tu precisa que ele traga mais pessoas. Agora, a gente pensar de uma forma assim, não, eu quero que esse cara não venha, eu quero que ele me pague e ele não venha. Tá, beleza. Tu vai ter aquele único cliente, ele não vai trazer ninguém. Tipo, pense assim, a pessoa, ela não vai no lugar, ela vai indicar que alguém vá naquilo? Não vai, entendeu? Então, assim, se você quer crescer também organicamente, tu precisa da presença do aluno, entendeu? Isso é base, entendeu? Por quê? Porque, beleza, eu vou abrir minha próxima unidade. Você precisa de feedbacks. Você precisa que aquela marca ela seja conhecida e ela seja conhecida pelo que ela é bom e não por um lugar que eu pago e eu não vou, entendeu? Sim. É igual você pedir iFood, mas não comer, entendeu? Sim. Você vai pedir só por pedir, só para gastar o dinheiro, você não vai fazer isso, você quer ter a experiência daquilo. E é interessante falar porque, assim, a gente tem um movimento muito forte no fitness que é isso aí, eu quero entregar infraestrutura, eu quero entregar acessibilidade, mas você tem que entregar resultado, entendeu? E este é um momento que a gente viu a partir dessa era wellness que começou após a pandemia, onde estrutura e acessibilidade não é diferencial. Não é mais diferencial, entendeu? Então, o que é diferencial hoje é você ter alunos que tiveram resultado. É você, de fato, mudar a vida daquela pessoa. E isso vai trazer ela mais ainda para o ambiente que é a sua empresa, entendeu? E isso é algo legal que você trabalha bastante na Perfect, que é trazer resultado, entendeu? E não é de hoje, você já faz isso há bastante tempo, né? Bastante. Ah, cara, como eu te falei, o nosso modelo é não fazer o cliente de palhaço, não fazer o cliente estar ali. Claro que todo mundo erra, claro que a gente erra. Quando a gente dá uma oportunidade de a gente conserta na hora. Como todo empreendimento, como todo negócio, a gente tem os nossos problemas também, mas a gente erra, mas a gente resolve rápido. Esse que é o grande lance. Claro que tem problemas crônicos, né? Mas a gente faz coisas para realmente dar certo. A nossa ideia é valorizar o dinheiro do cliente. Se a gente valoriza o cliente de quem paga a gente, ele nos indica. Para você ter ideia, eu tenho uma campanha, que ela é campanha crônica, né? A gente dá R$ 50 para cada indicação que um cliente faça. Então, você gosta, tu já indica. E eu ainda te pago para tu indicar quanto eu gasto num lead. Será que não é melhor já pegar um ultra qualificado ali, já fechar e já reduzir? É o teu custo de aquisição por Exatamente. R$ 50, entendeu? Eu falo, eu pago 50, o cara vendeu lá e a gente coloca. E a gente fica feliz, o cliente fica feliz, o cliente está ali ganhando vantagem. Porque assim, o brasileiro ele não fala, o que eu vou ganhar com isso? Com É costume certeza. brasileiro. Eu simplesmente falo, cara, além de eu estar te dando um produto bom, você coloca a gente pra cá, eu vou te dar um produto melhor ainda, eu te dou R$ 50 pra cada indicação. No CT a gente colocou agora que é 200 pra se entregar 3. Entrega 3, 200. Eu acho que é o ganha-ganha. Todo mundo tem que se dar bem. Com certeza. Então eu acho que é uma coisa que R$ 200 que vai você funcionando. vai pagar para alguém, mas você tem que ver o retorno, o LTV daquele cliente dentro da tua empresa, né? Eu Isso acho que é é tão foco. maravilhoso, porque assim, ganhei R$ 200 na academia, várias postagens, várias publicações, várias. Fora que vai tá treinando certeza. com os amigos, com família, com alguém que realmente ele goste de estar junto, Você né? cria um ambiente psicossocial, entendeu? Exatamente. Que é o primeiro ponto que você falou dentro da metodologia. A Então nossa você ideia tem é que essa. reforçar. É interessante falar isso porque isso é um marketing de verdade, entendeu? Sim, Esse é o esse é o marketing. marketing. E assim, marketing ele é formado por metodologia, principalmente isso, tá? Então é interessante falar porque essa é uma área que particularmente a gente tem muito o que falar sobre ela. Sim. E assim, tá comum hoje no mercado que marketing é o quê? Marketing é
marketing digital, entendeu? É investir em tráfego pago, é fazer post ali pro Instagram, mas eu acho que isso vai muito além, entendeu? E assim, o marketing, você não pode limitar ele a isso, Sim, entendeu? Você tem que levar o marketing à essência do teu negócio, isso aí. principalmente aonde começa a metodologia. Você precisa ter uma metodologia, você precisa ter os principais pontos dentro do marketing muito bem alinhados, entendeu? Que são as suas características do seu negócio, a realidade que o seu negócio se encaixa, o modelo que ele se encaixa, como a gente já falou anteriormente, entre microgym, academia de bairro, entendeu? E academia de médio porte, né? E outro ponto que é interessante falar é assim, dentro dessas acessibilidades que você entrega de verdade ou você está só tentando copiar alguém, Isso aí. entendeu? Então, a gente pode falar do espaço kids, da parte do estacionamento, mas particularmente toda academia vai entregar isso. Você tem que entregar diferencial dentre as demais redes e até mesmo concorrentes. Mas vai bater no último ponto que é resultado, entendeu? A academia tem que ter resultado. E No final sempre é o básico, né? Eu vejo às vezes muitas pessoas falarem assim: "Ah, mudou a minha vida, minha academia ter processo". É porque assim, a gente quando vem da educação física, a gente tem uma base de gestão muito limitada, uma base de administração muito limitada, porque a não só da formação educação física, né? tá Do bem, brasileiro em si. sim, a É. formação ela tá na minha visão muito errada, né? A gente só forma a gente para ser funcionário. As faculdades, por exemplo, a educação física é uma faculdade empreendedora, é uma profissão empreendedora, e a faculdade forma para ser funcionário. Esquece que o melhor dinheiro da educação física está no personal, não tem comparação com nenhum outro, né? Eu sempre falo, educação física tem que ser flexibilizada, responsável técnico, personal trainer e concurso só nível superior. Tem que ter um nível médio, um nível politécnico, tem que ter alguém que pegue os cargos que ninguém quer pegar. O mercado ele está inflado, ele está crescendo e as pessoas não querem mais trabalhar com aula coletiva. Não querem mais trabalhar com musculação. E não é questão de pagar. Nunca um cara da coletiva, um cara da salão de musculação, o que eu acho muito pouco para uma pessoa formada, eu acho que poderiam ter outras pessoas que pudessem ocupar essa vaga. Não estou defendendo que se acabe com a profissão, estou defendendo que a profissão seja estruturada de uma maneira mais moderna, né? O mundo evolui muito. Imagina algo que concebido como profissão em 96 não ter uma melhoria, em 98 não ter essa melhoria. Então, eu acho que é muito necessário isso. E ninguém vai pagar num salão de musculação uma hora de personal. Não tem como pagar. Nenhum negócio fecha a conta com isso, entendeu? E pode Uhum. falar, não, mas é só pagar R$ 100 na hora que o cara vai pra coletiva. Que o cara não vai, cara. Não vai. Não é Então, sustentável, né? não Esse é um vai. ponto. Então, e o que eu acho é o seguinte, eu acho que eu não fiz faculdade para fazer algumas coisas que estão colocadas para quem tem faculdade. Esse é um pensamento que eu tenho há muito tempo. Uma vez eu fiz uma reunião com o conselho e eu discuti isso, e isso já passou uns 10 anos, né? E a gente está uns 10 anos estagnado na mesma questão, na mesma coisa. Tu falou uma parada que é legal de falar, né? Os diferenciais. Eu falo Uhum. sempre, máquina não é diferencial, máquina é básico. Atendimento não é diferencial, atendimento é básico. Estrutura não é diferencial, estrutura é básico. O que você faz com essas questões todas que é diferencial? O que você consegue montar com isso é diferencial. E aí eu estava te Uhum. falando antes de expandir nosso conhecimento aqui, né? O pessoal fala assim: ah, mas eu boto o processo e resolvo. Não é, cara. Sabe o que resolve de verdade? Sabe o que faz você ganhar dinheiro com a academia? Sabe o que faz a tua marca se expandir? Pessoas. Se você encontrar gente que acredite no que você pensa, que confie no seu modelo de negócio barra em você e faça aquilo que te ajude a fazer, te ajude a evoluir aquilo, criar. Nenhum processo é bom se ninguém executa. Nenhum modelo de gestão é Os bom se o processos estão cara aí não para ser faz executados, igual. né? Nada vai funcionar se aquela pessoa que está ali não acredita que aquilo vai melhorar a vida dela. Todo ser humano vai fazer algo melhor para si do que para qualquer outro. Com Então não é certeza. processo, não é não sei o quê. Claro, tem que ter um modelo, é porque é condição sine qua non. Sem um Uhum. modelo, sem uma pesquisa, sem uma SWOT, sem. Tem que Sem ter tudo, processo, sem ter uma administração, tem que ter. Mas a gente pensa que isso é diferencial, isso não não é. é. Isso é o começo de tudo. Precificar,
localizar a praça, etc. E a gente erra muito disso no mercado fitness, né? Que bom que agora a gente tem toda essa estrutura de tanta gente falando disso, de tanta gente falando de academia, para a gente poder cada vez ser mais profissionais, né? E quanto mais profissionais formos, melhor será o mercado. Com certeza. E para fechar com chave de ouro, né, que o cara é da polêmica, né? Quem conhece sabe que ele gosta de mexer com polêmica. Então, e assim, polêmica também faz crescer e é necessário, porque a gente tem que expor nosso ponto de vista, entendeu? Porque às vezes a gente mantém muita coisa quieto, calado, e a gente faz com que o mercado não evolua, porque a gente não se posiciona. E quem não se posiciona também, entendeu? Mas para fechar com chave de ouro, a gente tem que falar sobre os famosos agregadores, entendeu? Boa, boa, boníssima pergunta. Os programas PES, os PES da vida aí que o pessoal gosta de falar. Então, primeiro, eu quero dizer que eu sou parceiro maioria dos PES. Eu acho que eu sou um dos únicos lá na minha região que se comunica e aceita o Class Pass, por exemplo. Uhum. Eles são famosos mundialmente, não são tão famosos no Brasil e tal, assim. Eu acho não. Eu tenho certeza que a gente precisa ter um cuidado cada vez maior com os agregadores. Uhum. De antemão, acho que tem que aceitar, sim, desde que bem É um negociado, ponto da acessibilidade. desde que bem estruturado, porque o gestor ele tem que ter 2 pontos de vista antes de qualquer coisa. Aumentar faturamento, sempre subir faturamento, sempre ganhar mais, sempre botar mais dinheiro lá, porque se eu boto mais e mantenho o meu custo, eu aumento o meu lucro, né? E cortar custo. Custo é como unha. Cresceu, corta. Se não cresceu, corta assim mesmo. É higiene. Cortar custo é a higiene da academia. Entendeu? Aumentar o faturamento, que vai trazer mais lucro nessa possibilidade, é a missão da academia. Eu fico incomodado quando eu vejo assim, esse mês sobrou tanto. Sobra é aquilo que se dá aos porcos. O gestor ele tem que ter lucro e a academia é um negócio feito para dar lucro. Claro que em dado momento você pode ganhar mais ou ganhar menos. Eu estava falando isso. O volume que a gente tem em academia de bairro hoje, na minha visão, está com os dias contados. E o primeiro a mexer com o volume são os agregadores. Eu tenho muita gente que está lá como meu cliente, isso era muito pequeno, eu tenho dados, era 5%. Hoje a gente já vê coisa de 15%, 20% de pessoas falarem disso, migrarem disso. E eu acho que a forma que isso está chegando para a sociedade está chegando de maneira errada, porque a premissa era positiva. A premissa do agregador é linda, maravilhosa, sensacional. Era simples. Você botar pessoas na sua academia que não estariam lá. Porque quem paga é o empresário que o contratou. Caraca, isso é lindo, isso é sensacional, isso é fenômeno. Isso vale a pena aceitar todo mundo. Mas como é Brasil, não tá assim, entendeu? E uma Quem pergunta. faz Total Pass? Cara, eu não consigo entender. E isso atrapalha muito o mercado. Eles não poderiam competir com o nosso balcão. E o que está acontecendo hoje é que eles têm competido com o balcão. E eles precisam modernizar a sua segurança, a sua ferramenta, reduzir, porque senão os donos vão abrir os olhos, os que não estão dependentes financeiramente. Eu falo isso lá, eu tenho um e-book que fala, o nome do e-book é Aula dos Pés. Eu tenho um e-book que fala sobre isso. Primeira coisa é o cara não contar com esse dinheiro para pagar a conta, senão ele vira realmente escravo E dos assim, pés. uma pergunta. Usuário de agregador é aluno ou não é aluno? É cliente, pô. É Eu cliente? não tenho aluno, né? Eu gosto de falar isso com o cara do marketing. Assim, eu falo, eu não tenho aluno. Não, Aluno interessante, eu não tenho, interessante. só tenho clientes, né? Uhum. Aluno é outra parada, em outro modelo. Se você tem academia e tu chama o cara de aluno, se for arte marcial, eu tô respeitando. Fora isso, é cliente. Trate como cliente. Entendeu? A gente atende, não ensina. Ah, mas o professor ensina o cara a treinar. Não, o cara faz ele viver uma boa experiência. Pensa nisso. Faz ele viver uma boa experiência. Não ensina nada, faz viver uma boa experiência. Se ele fizer uma boa experiência, ele não vai postar, tá pago. Não tá pago, cara. Treinado, atingir, Boa, vencer, boa. tá pago. Porra de tá pago, nada de tá pago. Isso aí mata, na minha visão, a questão do fit. Tem um cliente. O agregador leva clientes para a academia, não há discussão quanto a isso. São clientes da academia. Ele escolheu estar aí, cabe você gamificá-los
para fidelizá-los, né? Minha especialidade, eu fidelizo muito cliente de agregador. Eu não tenho muito agregador pulando de galho em galho, a galera que vai lá. Eu tenho unidade que aceita o Total Pass, tenho unidade que aceita o Wellrub, tenho unidade que aceita o Class Pass. Eu não acho legal aceitar os dois juntos. Mas, Neto, você aceita? Eu aceito ter uma unidade que eu posso fazer isso. Eu tenho uma unidade central, né, que não tem tanta residência perto e eu ganho muito com isso. Eu tenho uma unidade que é referência num shopping. Então, pô, o cara vai lá porque eu sou referência, então também ganho muito com isso, né? Eu tenho outras que tava assim, pô, cara, tá difícil de subir o faturamento. Pô, então vamos aceitar o agregador. Mas tá fechando a conta? Pô, tá fechando a conta. Se eu aceito o agregador, eu ganho mais? Aceito. E eu já tenho outras 3 que eu falo, não vou botar agregador. Se o cara quer treinar comigo, ele paga pra mim. Você entendeu que depende? Tudo vai dependendo. Com certeza. Agora, mas, assim, perguntou se é cliente. É cliente. É cliente. Então, tem que atender como mas assim, cliente. O cliente do agregador e o cliente da Perfect Body, eles têm diferenças dentro da acessibilidade dentro da academia? Assim, o do agregador, ele não tem direito a acessar algo, uma aula coletiva em exemplo. É interessante falar isso, porque tem muita gente que o cliente do agregador e o seu cliente próprio, ele tem acesso a tudo. Entendeu? Então, qualquer ser humano que tiver o mínimo de capacidade para enxergar isso, ele vai migrar porque é mais barato, cara. O brasileiro, ele quer pagar menos. Exato, esse é o ponto, entendeu? E isso é interessante falar. Dependendo do teu modelo de negócio, o teu cliente, ele quer o quê? Economizar tempo. Sim. Então, você tem que chegar lá e já tá tudo pronto para que ele faça aquilo. Ele não quer enfrentar fila, ele não quer revisar aparelho. Este é um modelo de negócio específico, sim, entendeu? E quando a gente fala de agregador, isso ressalta. Por quê? O do agregador, ele quer o quê? Pagar menos, sim, entendeu? Então, o agregador, cara, ele deveria ser agregador, mas ele tá com uma visão de concorrência. Primeiro ponto que eu vou colocar. Essas questões de ter muito dependente é ruim e a facilidade do cara poder do nada aparecer com o agregador, a gente vai renovar plano às vezes e tá vendo isso. Mas o agregador é dinheiro na mesa. E o que eu falei para você? O gestor, ele precisa colocar gente dentro do negócio. E não pode depender disso. Exatamente. E o que acontece? O agregador eu chamo de cliente de possibilidade. A gente pode fazer aquele upsell de ficar vendendo de novo para quem já entrou. Então, o agregador ele pode comprar um plano exclusivo, que é um plano de personal que eu tenho, ele pode comprar a nutrição, ele pode comprar as coisas que vendem no branding da academia, ele pode comprar avaliação física, ele pode trazer um personal de fora e ele me pagar o repasse. Você tem que fazer o agregador ter menos do que o teu cliente, porque isso é o justo. Ele precisa... Aí, a partir do momento que esse cara vai 10 vezes, aí você vai liberando igual fases. Ó, você vai entrar, tu só tem isso aqui. Mas se você vier 12 vezes, você vai ter isso aqui também. Interessante. Você vai ter o Kids, você vai ter o estacionamento. Eu não libero o Kids, estacionamento para agregador, porque a gente só libera sessão de espaço. Esse é o contrato com os agregadores. Porém, quando ele começa a fazer aquilo, começa a ser meu cliente de verdade, não esse pula-pula, que fica igual pipoca. Aí eu vou liberando para ele um monte de situações. Tá chegando o fim, né? Já tá quase chegando ali, né? Mas é isso, cara. Foi extremamente produtiva a conversa, né? E eu acho interessante também ressaltar que é assim, a gente tá falando de agregador e tem muitos e muitos negócios que estão, quando a gente fala de marketing, a gente tem que falar de marketing digital, e tem muitos negócios que só dão a preço e a necessidade de anunciar o quê? Os agregadores, cara. Isso pra mim é maluquice, tá? Não, tá, concordo. Não é pode maluquice, cara. Agregador. Agregador, como já se fala, é para agregar o seu negócio. Se você tem uma verba sobrando, você anuncia aquilo, entendeu? Mas não anuncia só agregador. E outra, isso é igual você ir no médico particular, você vai pedir se aceita o plano tal. Exatamente. Entendeu? É a mesma coisa o agregador. Você fala, aceitamos, porém, aí você tem que colocar os pontos que o agregador não tem acesso, cara. Então, reforçando o que o Carlos falou, o agregador, ele tem acesso como cliente normal, mas ele não tem acesso às acessibilidades específicas do cliente. O que o teu plano, como qualquer plano, um plano mensal não pode ser igual a um plano anual. Exato. Né? Eu nem chamo de mensal e anual. Quem tiver no meu curso amanhã vai ver como é que a gente qualifica isso. Não pode ser igual. Não pode ser igual, né? Tem que ser escalonado de maneira diferente. Não pode divulgar de jeito nenhum. Quem tem que divulgar é o agregador. Se o cara chegar lá no teu balcão, você já tem, paga, acabou, você já paga para ele divulgar. A galera faz muita coisa errada e isso daí talvez seja um dos problemas e o que deixou esse pessoal muito forte, né? Tem que ter um pouco de cuidado com o agregador. O foco é total no seu negócio e você tem que investir a sua verba, que já não sobra, muitas das vezes, no seu negócio em si, entendeu? Sim, sim. Então, esse é um ponto aí. Eu acho que seria isso. Tem mais algum ponto para ressaltar? E é interessante falar o seguinte.
faz aí, fala um pouco mais sobre os seus produtos, como Show de Carlos bola. Mentor, Beleza. entendeu? Muito bom ter esse espacinho aqui nesse finalzinho. Primeiro, eu quero dizer que eu adorei participar, Lucas, foi muito bom. Espero que a gente tenha muitos resultados aí com isso. Deixa uma indicação também da tua agência. A gente troca ideia bastante ali, né? A gente não teve a oportunidade de trabalhar junto, mas agora estamos tendo, né? Acho muito bom. Quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho lá, @CarlosNetoCEO, tô lá no Instagram, postando coisas interessantes e também falando de memes. Né? Eu tenho um produto mentoria, que é para você que quer ganhar dinheiro com a academia e não perder muito seu tempo. Eu acho que o tempo é o nosso bem mais precioso e a gente precisa tê-lo, né? E geralmente a academia dá muito trabalho, o cara perde muito tempo na academia. Eu te ensino como você não perder tanto tempo e ter uma lucratividade muito interessante. Só me seguir e colocar e tô aí feliz com o que a gente desenvolveu hoje. É isso aí. Beleza? Certinho, então, pessoal, eu agradeço a todo mundo que assistiu e quem também quis compartilhar aí o seu ponto de vista, tá? A gente está aberto, as das redes sociais da Fit Pro Mais estão aí aparecendo na tela. E a gente finaliza esse primeiro episódio com a presença ilustre do Carlos aí. A gente agradece muito mesmo por ele ter vindo e participado. E é só o início de um projeto e vamos acompanhar os próximos aí. Beleza.